O LSD foi sintetizado pela primeira vez em 1938 por Albert Hofmann, nos laboratórios da farmacêutica Sandoz, na Suíça. Mas seus efeitos só foram descobertos 5 anos depois, quando o químico, por acidente, teve contato com a substância. Intrigado com as reações que sentiu, resolveu experimentar uma dose maior e teve a primeira viagem de ácido já registrada. As décadas iniciais do LSD são contadas por Júlio Delmanto no livro História Social do LSD no Brasil, os primeiros usos medicinais e o começo da repressão, lançado nessa semana pela editora Elefante. Resultado de sua tese de doutorado em História Social pela USP, o livro diz que o LSD chegou ao Brasil e a outros países pela via medicinal, antes de seu uso se popularizar e a substância ser proibida. Na obra, Júlio mostra que o LSD era distribuído gratuitamente aos médicos interessados em fazer pesquisas sobre os efeitos da droga e se tornou uma substância lendária para os movimentos de contracultura que se espalharam nos anos 60. Na conversa, a gente falou da influência das drogas psicodélicas em movimentos culturais como a Tropicália, dos efeitos da proibição do LSD e de outras drogas nas últimas décadas e do atual renascimento do interesse pela substância por cientistas e usuários. Júlio também contou as linhas gerais do primeiro processo judicial por tráfico de LSD no país, em 1970, que, para ele, mostram uma combinação de tortura de acusados, corrupção de policiais e moralismo do juiz, revelando mecanismos de ação da ditadura militar em questões relacionadas às drogas. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. O podcast volta ao ar com episódios inéditos em parceria com Itaú Cultural. Júlio, obrigado pela sua participação. Em um capítulo sobre o florescimento da contracultura no Brasil, você cita um trecho escrito por Luiz Carlos Maciel, jornalista e escritor que passou a ser visto como o guru do movimento nos anos 70 no país. Ele qualifica o LSD como, abre aspas, a grande descoberta tecnológica do século XX, só comparável à bomba atômica. Para começar a nossa conversa, você pode falar o que você acha dessa afirmação e nos dizer por que as repercussões sociais do LSD foram tão grandes desde a sua descoberta? Eu acho que essa afirmação é bastante interessante, não à toa ela vem, de uma pessoa que é bem simbólica nesse contexto da contracultura, conhecido por alguns como o guru, como um divulgador da contracultura no Brasil, e acho que reflete um pouco como parte dessas pessoas viam o LSD, Eu acho que existia uma concepção de muitas dessas pessoas, desde ali do Huxley, do Ginsberg, depois Timothy Leary, fora do Brasil, que passou por algumas das pessoas do Brasil que são alguns dos personagens que eu abordo no meu livro, como o Maciel, por exemplo, como depois o Fauzi Arap, como talvez até o Petkov, como outros envolvidos, ou seja, havia uma esperança muito grande que não só esse movimento de contracultura, essa transformação dos valores que estava acontecendo e tal, mas que essa substância, o LSD, abriria as portas para uma transformação interior das pessoas e, consequentemente, do mundo inteiro, A transformação é da paz mundial, os objetivos eram enormes, A superação do capitalismo, do egoísmo, de tudo, Então, eu acho que essa afirmação bem superlativa e exagerada do Maciel, acho que reflete, o grupo dessas pessoas e como isso, Acho que o depoimento do Fauzi Arap, que era um ator, dramaturgo, acho que fez um livro bem interessante que conta isso, Acho que é um exemplo de uma pessoa que como sentia isso tão forte que isso era uma característica das principais da vida da pessoa, Levar para as outras essa importante nova, essa importante notícia de que se as pessoas tomassem essa substância, elas transformariam o mundo e a si mesmas, Eu acho que a história do LSD também é a história dessas grandes expectativas que parte das pessoas tinham quanto a eles, Mas acho que ela também tem muitos outros aspectos, A história social do LSD, seja no Brasil, seja no mundo, Ela tem o aspecto todo da repressão, de como se tentou utilizar para outros fins, de como se tentou proibir, o aspecto cultural não necessariamente ligado a esse lado de transformação social, o aspecto científico, medicinal, que depois foi interrompido, Então, eu acho que são muitas facetas aí que estão em torno dessa substância, E o que as pessoas fizeram dela, sobretudo, Então, para a gente começar falando dessa história social do LSD que você conta em detalhes no livro, um dos marcos é, sem dúvida, quando o LSD foi sintetizado pela primeira vez em um laboratório da Sandoz, em 1938, na Suíça. E no livro você mostra como seus efeitos eles foram descobertos só 5 anos depois, quando
o criador do ácido lisérgico teve um contato acidental com essa substância. Você pode contar quais foram os primeiros passos do LSD, do laboratório até a contracultura que vai ganhando forma no fim dos anos 50 e 60? Acho que o meu livro acabou sendo, né, sinteticamente, mais ou menos isso que você está falando, né, esses passos, né, o que aconteceu no Brasil entre esse dia de 1943, em que o Albert Hofmann teve a primeira pessoa que teve, né, sentiu os efeitos da primeira viagem de LSD, né, que se tem notícia, o criador foi a pessoa que se auto-ingeriu, que para ele era considerado uma dose muito baixa, e isso surpreendeu bastante, e o efeito tão grande que ela teve, né. Ele era um químico que trabalhava já nos laboratórios dessa empresa suíça, Sandoz, estava buscando usos comerciais para esse LSD, é o LSD 25, né, a 25ª tentativa, né, que foi feita. Então, nessa, ele acidentalmente ocorre esse uso e percebe que é uma substância que valeria a pena investir mais atenção, né, exatamente por esse grande efeito, né, mas ainda sem saber exatamente qual seria esse uso que se teria, né, foi só um insight, digamos, a partir da experiência própria, né. Vai ser depois uma constante entre os pesquisadores, é uma coisa que eu demonstro nos livros, é uma tradição dentro dessa cultura, né, e se surpreendiam com os efeitos e com a intensidade dos efeitos, e também como eles não deixavam resquícios, nem traziam riscos, né, e outras questões, né. Primeiras pesquisas sobre o LSD, não só a sua invenção, mas as suas pesquisas também são no interior da empresa farmacêutica Sandoz, né, então o filho do presidente da Sandoz foi a primeira pessoa que fez uma publicação acadêmica sobre o LSD, né, no fim dos anos 40, em 47, depois de 49, em revistas suíças, sem grandes repercussões, né, e o uso científico vai se impulsionar depois que a substância chega nos Estados Unidos, né, no começo dos anos 50, e lá, sim, começam a ser feitas, ainda financiadas pela Sandoz, estimuladas pela Sandoz, né, mas entre psiquiatras, fazer muitos estudos, né, com dezenas de milhares de pacientes, principalmente com usos mais voltados à terapia, né, a questões do sofrimento mental, né, e tratamentos assim, ligados à questão da psicoterapia, né. Então, nisso, o LSD começa a se colocar como uma substância, sei lá, assim, animadora, né, para a parte ali dos médicos, cientistas, e difundido pela Sandoz com esse interesse, né, que a Sandoz tinha de encontrar um uso comercial que justificasse uma produção em larga escala. O nascimento do LSD está dentro desse contexto, né, não tem nada que ligue ao imaginário que as pessoas posteriormente, né, que é mais conectado com a contracultura, com os hippies, Woodstock, né, e tal, ou esse uso mais lúdico ou recreativo, ou como quer que se chame, né, mais contracultural mesmo. Mas essa história, ela começa antes, né, começa nesse momento. E nesse momento, algumas figuras que posteriormente seriam importantes para a contracultura, né, como Ken Kesey, o escritor americano, Allen Ginsberg, o poeta, essas pessoas foram uma das primeiras que tiveram contato com o LSD através de estudos, testes que se faziam nos Estados Unidos, eles tiveram contato também com a substância. Então, é nesse momento que começam a se juntar esses dois, digamos, esses dois mundos aí do LSD, né, o da contracultura, que viria posterior, e o dos estudos. Mas aí, é nesse momento também dos anos 50 que a substância chega ao Brasil, né, e isso eu acho que também é um dos pontos interessantes aí do meu livro, porque meu interesse primeiro era ver a contracultura e as drogas, né, depois acabei entrando mais especificamente no LSD, porque descobri o processo judicial e tal, que acho que a gente vai falar, né, da repressão ao LSD. Mas ao chegar nisso também eu percebi isso, que tinha todo um caminho anterior aí dessa história, que não só aconteceu fora do Brasil, né, mas também no Brasil tinha já um caminho aí de usos medicinais e experimentais, né, e que também, assim como nos Estados Unidos, nesse exemplo que eu dei aí dessas pessoas mais famosas, como Maria Alice Vergueiro, uma série de pessoas que eu também cito aí no livro, que ficaram posteriormente conhecidas e ligadas à contracultura, mas que também fizeram os seus primeiros usos dessa forma medicinal, né, com médicos, sendo guiados, né, com pessoas anotando tudo e tal, um ambiente preparado, terapia posterior e anterior, então um outro contexto muito diferente sei lá, de você tomar ácido num show, né, e tal. Você pode falar um pouco como o uso passa dessa esfera médica, medicinal, e se torna cada vez mais recreativo, lúdico, relacionado aos movimentos de contracultura, aos hippies, aos movimentos culturais de uma forma geral? O que explica quem está por trás disso, que dinamiza essa passagem de uma esfera para outra?
Então, eu acho que é difícil, né, afirmar assim taxativamente o que explica, né? Existem diferentes, acho, pontos de vista, e seja, principalmente eu acho nos Estados Unidos, pesquisadores, pessoas envolvidas com o assunto, né? Então, por exemplo, a própria discussão sobre o que é a contracultura, né? Acho que até combinando com o próprio objeto, ela é bem aberta, assim, tem bastante discordâncias, porque mesmo os marcos temporais, que ano começou exatamente, que ano terminou, né? E dentro dessa polêmica, eu aponto aí no livro, por exemplo, que tem alguns autores que colocam como marco inicial da contracultura exatamente a popularização do LSD nas ruas, assim, digamos, quando ele o que o Michael Pollan, por exemplo, um escritor, né, fala num livro recente, quando o ácido ele escapa dos laboratórios, né, quando ele tem essa transição que acho que não se deu num só lugar, num só momento. Então, acho que essa foi uma relação, né, que ela foi meio porosa, não foi, acho, tão objetiva em relação a um momento, a um fator, né, acho que já existia desde uma tradição ali dos primeiros experimentadores e divulgadores, como Casey, Ginsberg, ou desde o Aldous Huxley, né, que falava sobre a mescalina e influenciou muita gente nessas discussões, e os divulgadores locais de cada contexto, como o Maciel era no Brasil, né, imagino que em outros contextos isso também acontecia. Então, acho que essa transição, né, ela acontece ali em meados dos anos 60 nos Estados Unidos, né, 64, 65, se consolida mais um pouco para o fim da década, mas acho que ela vai acontecendo, né, num processo um pouco mais longo e que se insere no contexto, né, no contexto material que estava levando um contexto social, econômico, material, né, que vai para além do consumo das drogas, né, onde se inseria os Estados Unidos naquele momento de progresso econômico pós-guerra, mas de Guerra Fria, de Guerra do Vietnã, de luta por direitos civis, movimento negro, né, então nada disso estava descolado do que acontecia especificamente com o LSD, né, porque era uma questão geracional, né, que estava envolvido nisso, então as pessoas, existia um movimento massivo, por exemplo, de jovens, adolescentes que fugiam de casa, né? Isso acontecia não necessariamente por conta do LSD, mas muito conectado com todos esses outros fatores que foi colocado e que acabava desaguando na questão do LSD também, né? Então, acho que é uma relação de duas vias aí que foi fazendo com que isso que o Michael Pollan falou, né, do LSD escapar do laboratório, né, fugir do laboratório. Existiam muitas outras formas e níveis aí de conexão dos fatores sociais com o mero consumo dessa substância, né, sem falar no próprio governo americano, que estava buscando seus outros usos, etc., né. Como que o LSD, que era visto como candidato promissor a psicotrópico, tinham todas essas pesquisas que você citou, ele deixou de ser produzido pela Sandoz, ele foi sendo cada vez mais estigmatizado, e a distribuição foi sendo cada vez mais restrita, né? Ao mesmo tempo que a produção ilegal ela ocupava esse lugar. Você pode falar um pouco desse contexto? Então, foi basicamente, né, um processo um pouco paralelo, né? Então, esse do crescimento, da chegada e depois da posterior expansão do LSD para esses grupos da contracultura, né? Depois, talvez, o LSD expandindo a contracultura e vice-versa. Nesse momento isso se torna um fator aí de discussão pública, né, de os Estados Unidos já engajado nos primórdios da chamada guerra às drogas ali nos anos 60, né, voltada ainda para outras substâncias, mas começa a se colocar o LSD também dentro dessas discussões, né, de primeiras proibições e repressão, e sobretudo por esse lado público da contracultura, né, do uso público, difusão pública e defesa pública desse uso, e de como isso incomodava os setores ali ligados à repressão e ao governo americano e também em outros países em diferentes escalas, né? Então é nesse momento que tanto começa a se proibir o LSD, primeiro em alguns estados dos Estados Unidos, depois nos Estados Unidos, e depois isso se consolida mesmo de fato no ordenamento internacional em 1971, na Convenção da ONU, que atualiza a de 61, colocando o LSD de fato na lista das substâncias, né, proibidas, e depois então esse acho que seria o fim ali do processo que mata mesmo as pesquisas, as possibilidades desse lado, desse uso científico, mas isso realmente se interrompe já mesmo em 1965, quando a Sandoz, a empresa, né, que fazia essa distribuição, já muito pressionada, né, por esse lobby que se fazia e por essas proibições, pelo governo americano e tal,
e no momento que a CIA, por exemplo, e o governo dos Estados Unidos já tinham desistido das esperanças que eles tinham do LSD ser um instrumento de interrogatório, por exemplo, uma arma química, outras possibilidades que eles tinham estudado já desistido. Então, nesse momento, a Sandoz, quando para de proibir, meio que já vai colocando a pá de cal, enterrando as possibilidades que estavam em curso ali do estudo medicinal do LSD, né, o lado que foi visto como tão promissor ali nos anos 50, já nos anos 60 começou a ser deixado de lado nesse sentido mais medicinal, né? Mas enquanto isso, como você falou mesmo, o mercado ilícito já estava dando conta dessa demanda, né, das pessoas, da produção de uma substância que é possível produzir uma quantidade muito grande com volume mínimo, né, e fácil de distribuição e fácil de guardar, esconder, etc. Então, uma substância difícil de coibir a venda e que estava já, acho que essa proibição da Sandoz, ela não afeta esse uso contracultural, né, que já estava garantido pelos mercados ilícitos e depois passaria a ser mais ainda, né, mas ela afeta completamente esse primeiro lado, né. Esse livro que eu mencionei do Marco Polo, né, que é um livro de 2018, que fala mais ou menos sobre os psicodélicos hoje em dia, mas discute bastante também da história, né? E ele mostra como isso não significou necessariamente foi o fim absoluto das pesquisas, porque até os anos 70 ainda existiu em alguns lugares dos Estados Unidos algumas pessoas que ainda tinham autorização do governo e que faziam isso de um jeito bem mais discreto do que os Timothy Leary e as outras pessoas defendiam, né? Então, mesmo isso é uma história que ainda não está 100% contada, mas oficialmente mesmo, aí em meados dos anos 60, principalmente quando a Sandoz para de produzir em 65, que se fecha mesmo por parte oficial, né, essa possibilidade da pesquisa medicinal e terapêutica do LSD, uma porta que agora que vem começando a ser reaberta, né. E um aspecto interessante do livro é que você mostra que os médicos que estavam envolvidos com o uso de LSD, naquela época, eles não necessariamente tinham posições alternativas da psiquiatria ou ideias progressistas. Vários estavam alinhados às práticas conservadoras do tratamento dos transtornos mentais, né? Você pode explicar melhor essa questão, né? Imagino que seja uma oposição que venha depois, né, com a proibição, e que naquele momento era uma possibilidade de tratamento como vários outros, né, sem esse estigma, é isso mesmo? Exatamente, isso foi uma coisa que eu achei bem interessante, sim, pessoalmente mesmo, me surpreendeu um pouco o meu olhar, né, acho que uma questão importante para o historiador é fugir do anacronismo, né, o que seria o anacronismo? Seria você tentar colocar os seus conceitos atuais na vida, na mente de pessoas que viveram em outros tempos, né, em outras épocas e contextos. Mas era realmente um pensamento anacrônico que eu tinha, que eu imaginaria que a gente ia ver o quê, né? Essas pessoas mais ligadas a medicinas alternativas, a pessoas mais de esquerda, né? Eu quero que eu imaginaria quem seriam esses pesquisadores, mas na verdade não, é o que você falou, era uma substância desconhecida, né? Não tinha nenhuma dessa concepção que se consolidou mesmo posteriormente, nos anos 60, 70, e que ficou para as nossas gerações atuais, mas para as pessoas era uma novidade, uma coisa a ser experimentada dentro das possibilidades terapêuticas ali. No caso dos pesquisadores brasileiros que eu encontrei, tinham, acho que, diferentes vidas e diferentes pontos de vistas e formas ali de pensar entre essas pessoas, né? Então tinha pessoas ligadas à esquerda, o Jamil Haddad, um comunista, mas tinha o Cesário Morey Osri que ajudou a polícia a dar LSD para um suposto ladrão de diamantes que estava sendo torturado. Então eles estavam, me parecem, aspectos opostos do mundo político, digamos, do momento, né? Então, essas pessoas, cada uma incluía as terapias do LSD dentro da sua forma de entendimento da medicina. Então, esse Cesário Morey, por mais que fosse uma pessoa ligada a instituições manicomiais, ligada à própria repressão, né, e a esses tipos de concepção, mas também era um médico talvez alternativo ao seu tempo em outras concepções. Ele tinha interesses em hipnose, em parapsicologia, em outras coisas que, no mínimo, não eram do mainstream, digamos, né. Então, eu acho que foi bem interessante, e o meu método mesmo de pesquisa, né, é pegar as trajetórias individuais para ver isso mesmo, ver essa riqueza, né, e como dentro dessas primeiras experiências tinha diferentes pessoas, posicionamentos, histórias, né, e o que elas têm em comum mesmo é mais o LSD, né, do que as outras questões das suas vidas e suas trajetórias, que eu também nem pego as trajetórias inteiras, mas só onde elas se cruzam, né, no caso, o uso de LSD.
A gente estava falando antes, né, da contracultura nos Estados Unidos, da importância do LSD nesse cenário, e um dos trechos mais interessantes do livro, do meu ponto de vista, você dialoga com vários autores que tentaram entender o que foi a contracultura no Brasil especificamente, né, já que o cenário do país era completamente diferente do que acontecia na Europa e nos Estados Unidos no fim dos anos 60. O Brasil vivia a fase mais brutal da ditadura militar, com a AI-5 de 68, e com tudo que isso implicava. Você pode falar um pouco sobre as especificidades desse contexto histórico do Brasil, e o que isso teve de implicação para a contracultura que se desenvolvia na época? Eu acho que isso é um aspecto bem interessante também, né, de como a gente precisa situar a contracultura no Brasil, né, dentro exatamente das especificidades, né, porque por mais que fosse um movimento com uma evidente inspiração e conexão, até diria, com o que era feito fora do Brasil, né, principalmente nos Estados Unidos, né, então o próprio uso do LSD tem ligação com esse movimento internacional e tal, e a questão da juventude, né, do estabelecimento dessa categoria social, várias questões têm a ver com o que acontecia fora do Brasil, mas o Brasil vivia um momento bem específico, né, apesar de também esse movimento, claro, ter toda a ligação com a Guerra Fria, com o que acontecia no mundo, né, mas o Brasil vivenciava isso à sua maneira, né, a sua maneira brutal, como geralmente a gente vivencia as coisas na história do Brasil, né, então, não, acho que não é coincidência que o processo, né, que é o primeiro processo judicial por tráfico e posse de LSD, ele seja com base numa lei que foi aprovada em 1968, 15 dias, 13 ou 15 dias depois do AI-5, né, então, no mesmo contexto, era nem dentro desse mesmo contexto, não só de ditadura, mas do momento mais duro, violento, né, da ditadura militar brasileira, né, o único momento na nossa história que uma lei equiparou a posse para consumo pessoal e a venda, por exemplo, de drogas, né, das drogas proibidas, né, foi equiparado com as mesmas penas por esse único momento, né, a partir dessa lei, que foi logo depois do AI-5, e isso durou só até 76, né, e era o quê? Um contexto social brasileiro que era marcado pela luta armada, pela repressão da ditadura, pela tortura como um instrumento, né, central dentro das práticas de repressão da ditadura, como uma coisa imbricada não só com a polícia, mas com o sistema judicial, né? Então, eu acho que aí, quando eu peguei esse processo, que é de 1970, né, ele acaba mostrando todas essas questões, a partir de um caso sobre uma droga, sobre o uso de uma droga e venda, né, você acaba vendo essas outras questões, como agia a ditadura brasileira, como agia a polícia ali no micro, né, de um caso específico desse, né, então como para fazer a prisão e a condenação dessas pessoas, essas pessoas foram torturadas, testemunhas foram torturadas, pessoas foram subornadas, a mídia atuou de um lado de outro, reproduzindo versões da ditadura, tem uma série de questões que estão colocadas para além ali da vida e daquelas pessoas, da sua relação com o LSD, né, são questões que eram sociais mesmo do Brasil daquele momento, né, e aí a gente vê tanto isso, mas também podemos ver, por outro lado, que não era também o grande foco da ditadura a questão da guerra às drogas naquele momento, né, como se tornou posteriormente para o governo brasileiro, isso é uma questão bem depois, né, naquele momento houve um interesse ali mais midiático, talvez, nesse processo, mas nem antes nem depois houve uma guerra ao LSD no Brasil, né, uma mobilização das forças policiais, ou, por exemplo, uma pena exemplar para esses condenados, então tem todos esses lados, né, que o aparato judicial e repressivo da ditadura ainda estava voltado mais para as organizações de esquerda e muitas vezes para a eliminação física, né, dessas pessoas do que para combater um consumo de uma substância, ainda mais essa que era identificada não com as classes populares como com outras substâncias, né, como maconha, cocaína, mas que era um uso, e não só uso, às vezes até o comércio feito, né, por pessoas de classe média, de classe alta, brancas, né, artistas, universitários, então tinha todas essas especificidades formando esse quadro aí, desse começo aí da história social do LSD, né, no Brasil. Você mostra no livro, né? Você faz uma análise bastante detalhada desse primeiro processo judicial e revela, né, que existem questões maiores que estavam envolvidas. Mas você pode dar um pouco mais de detalhes do processo judicial em si, né? Como a polícia fez as prisões, quais foram as etapas do processo até a condenação, se você puder resumir, porque é um processo de quase 1000 páginas, né, se eu não me engano. Sim. Dizer quais são os principais protagonistas e o que eles representam nesse processo?
Então, esse foi uma questão bastante interessante, assim, o próprio achado desse processo, né, para mim, para minha pesquisa, assim, acabou mudando tudo. Então, nem era necessariamente, a minha pesquisa tinha um enfoque mais amplo, assim, né, sobre a contracultura e as drogas. Não era nem necessariamente só sobre o LSD, mas foi um achado, né? Eu primeiro descobri um livro, né, publicado por um que eu não conhecia, mas descobri que era o juiz do caso, né, Geraldo Gomes, que já em 1972, então dois anos depois do processo, ele já publicou em livro a sentença dele sobre esse caso, né, chamado LSD, Alucinógenos e o Direito. E nesse livro, esse juiz afirma ser o autor da primeira sentença por LSD no Brasil, né? Ele mesmo afirma isso. E o livro não conta detalhes do caso. O livro pega mais ou menos a sentença que ele proferiu, que é bastante longa, que ele mesmo fala que foi a maior da carreira dele e tal. E ele meio que publica essa sentença para estabelecer essa jurisprudência aí de como seria a proibição do LSD, com base, né, nas discussões dentro da lei que existiam no momento, é proibido ou não é, teve essa polêmica, e ele meio que começou a sedimentar essa jurisprudência, esse juiz. Então ele publica esse livro, não há detalhes do caso, dos envolvidos, dos réus, nem nada, mas numa nota ali do livro ele fala o número do processo. Com esse número eu fui no arquivo do Tribunal de Justiça e encontrei lá o processo inteiro, acho que ninguém nunca mais tinha mexido nele, estavam lá vários volumes, milhares de páginas, e a partir disso fui conseguindo reconstruir o que aconteceu nesse processo, não só a partir da pesquisa dessas 1.000 páginas, que tem os depoimentos, as diligências e tal, mas também a partir da imprensa, que foi um processo que teve uma boa atenção midiática na época, né? Então isso foi legal porque é mais uma fonte. Então a partir desses relatos da imprensa deu para ver como que esse processo teve uma cobertura considerável, né, de vários órgãos por vários dias, não foi uma coisa que foi só uma notinha, foi uma questão que foi acompanhada pela imprensa desde o momento da prisão até a sentença, isso foi debatido, né? E, além de tudo, algumas dessas pessoas eu pude conversar, né, com alguns dos envolvidos, direto ou indiretamente no caso, me baseando aí na metodologia da história oral, né, de tomar esses depoimentos orais das pessoas também como fontes, né, não só os documentos produzidos na época, mas essas entrevistas. E essas entrevistas também, assim como todas as fontes, né, o trabalho do historiador é problematizar também essas fontes, né. Então, com base nisso, deu para identificar que essa história, né, digamos, não esse processo, na verdade ela começa no Líbano, né, em 1968, onde um dos réus desse caso, o Osmar Ludovico, foi preso e acabou conhecendo um australiano lá, chamado Barry Holohan, e eles se conheceram no Líbano, ambos tinham já sido presos por comércio de haxixe. E acabaram meio que dividiram lá uma prisão numa manicômio judicial, e ao sair criaram esse plano de mirabolante de vir ao Brasil, né? O Osmar fazia um tráfico ali menor, né? Não era um membro de nenhuma organização, ele vendia haxixe para se sustentar ali dentro da Europa e decidiu buscar na fonte, né? Encontrou esse sujeito aí que tem uma história um pouco mais nebulosa, que é o Barry, que é interessante que depois ele publicou um livro também, né, nos Estados Unidos, que é uma fonte interessante sobre esse caso, também em inglês, sobre a história dele. Então esses dois têm essa ideia mirabolante de vir ao Brasil, vender LSD aqui, porque eles percebem que era uma substância que ainda não tinha muita disponibilidade, mas que já existia uma demanda ali, pessoas que já tinham ouvido falar e tal. E eles queriam vender essa substância aqui para depois comprar cocaína e vender na Europa, né? Então esse era o plano final deles, era enriquecer lá na Europa com a venda de cocaína, que eles também eram uma substância que ainda não era tão de fácil acesso como é hoje em dia, né? Então essas duas pessoas que iniciaram essa história, e possivelmente eles estavam ligados a uma terceira pessoa, que é o único dos réus que nunca foi pego, nunca apareceu, ninguém sabe muito, que é um inglês. Então aí já temos 3 dos réus, né? O Osmar, ele acaba meio que era conhecido, amigo de um artista plástico, né, conheci o Antônio Petkov, que recebe essa substância, meio que, tipo, o Osmar meio que, Petkov, você podia apresentar aí para seus amigos, né, você é artista, você é hippie, ele tinha 20 e poucos anos, era um cara popular, tal, envolvido ali no movimento hippie, era uma substância meio desconhecida, não era claramente um crime, uma venda ilegal, porque ninguém fazia essa venda, era sabidamente uma substância proibida internacionalmente, mas que não existia ainda um histórico de repressão, né, e sequer de uso, né, na maioria dos contextos. Então, é a partir daí que se dá a entrada dele. Depois, a partir das linhas do processo e dos depoimentos, a gente vê tanto pelo depoimento do delegado, quanto depois, acho que do promotor, que o envolvimento da polícia na repressão e que atinge, em primeiro lugar, o Petkov, se deu por influências
absolutamente midiática. Então, eles leram na imprensa uma matéria que eu cito e encontrei essa matéria mesmo no estado de São Paulo de meados aí de janeiro de 1970, dizendo que tinha um agente do FBI que estava no Brasil para caçar vendedores de LSD no Rio de Janeiro. O delegado de São Paulo, ao ver isso, percebe o potencial midiático da ação e ele justifica assim, né? E decide colocar aí a polícia atrás de, bom, quem que está vendendo isso aí em São Paulo? Vamos pegar também, né? Essa é a visão dele, oficial dele no processo, né? Então, a partir disso é envolvido um outro personagem bastante rico pelo lado que mostra, né, sobre a atuação da polícia do momento, que é o Russinho, né, um agente da polícia que ficou conhecido depois por ser membro do Esquadrão da Morte, por ser ligado a torturas, corrupção, tráfico de cocaína, uma série de coisas, né? E é esse ilibado agente que vai lá fazer a prisão do Petkov, né? A primeira pessoa que cai nessa história é ele, na sua casa, é preso. A partir disso, começa a andar o mecanismo aí da polícia. Então, a partir desse momento, todas as pessoas que vão sendo presas, torturadas, testemunhas, todos os envolvidos, para que se cheguem a mais nomes ali. E aí, a partir do depoimento ou do ponto de vista de determinadas fontes, você vai ter o entendimento ou da polícia fazendo uma ação midiática ou do próprio Russinho tendo interesses materiais aí, né, sendo ele envolvido com o comércio de cocaína, com o tráfico de cocaína, de querer mapear quem que está vendendo coisa aí sem a autorização dele, né, ou uma confluência desses e de outros fatores, da brutalidade já natural da polícia também, né. Então, a partir daí se forma esse processo, outras pessoas são envolvidas porque estavam ajudando eles ali a supostamente tentar fugir da polícia ou não. Nesse momento já tem os depoimentos deles na delegacia, depoimentos de testemunhas e uma série de outras pessoas que também já são ouvidas nesse momento e que posteriormente todos eles afirmariam perante ao juiz que sofreram torturas, né? No caso, por exemplo, do Osmar Ludovico, com o envolvimento da mãe e da irmã dele tendo sido presas, né? Então, pessoas que iam lá dar depoimento passavam o fim de semana presos. Então, o processo já nasce e tudo que é colocado nele tem que ser olhado sobre essa desconfiança da ameaça ou mesmo da efetivação da tortura que se deu em todas essas pessoas, né? E aí depois, rapidamente, o processo tem o seu trânsito e eles são condenados, né? Esses 7 réus são condenados. Existe toda uma discussão específica dentro do processo, né? Da defesa tentar dizer que o LSD não era proibido ainda e tal. Então, existe a discussão jurídica específica do caso, mas o resultado final foi a condenação. Alguns já estavam respondendo em liberdade, né? Outros, como é o caso do Petkov, por exemplo, foram já libertados durante o processo, e duas pessoas que estavam, exatamente esses dois primeiros, o Osmar e o Barry, que ficaram presos até o fim do ano de 1970, apesar da condenação ser de 1 ano e pouco, não foi acho que foi quase 2 anos, eles ficaram presos até o final do ano e foram também libertados num indulto presidencial, né? Então, toda essa história, ela começa e termina com o ano de 1970, né? O ano de 1970 termina já com esses, o processo encerrado, com todos que tinham sido presos tendo sido libertados, né? Então, foi um processo bem midiático que marcou a vida de algumas dessas pessoas, como o próprio Antônio Petkov fala, né? Em algumas entrevistas que são colocadas ali, de como ele se sentiu posteriormente estigmatizado por isso, um artista, uma pessoa com uma carreira, com uma série de outras realizações, ele tinha 23 anos, foi lá, isso aconteceu durante 1 ano da vida dele, para muitas pessoas isso foi a vida dele, né? Ao mesmo tempo, no caso, por exemplo, da minha narrativa, isso foi um fato muito importante, né? E foi muito importante para a história do LSD, porque foram os primeiros que teve uma discussão midiática, né? Então, são vestígios aí, né, do passado, de eventos e trajetórias que formaram a história aí, não só dessa substância, mas a história, né, do Brasil, de muitas coisas, né? Sim, com certeza. Uma outra questão que eu queria que a gente tratasse, né, que chamou bastante atenção do seu livro, é a importância do LSD na criação artística, né? Você citou o Petkov, que era um artista, e que esteve envolvido nesse processo judicial, e ao longo do livro você apresenta vários outros exemplos, né, como, por exemplo, a importância dos psicodélicos na geração beat dos Estados Unidos. Você cita um episódio, por exemplo, do uso de LSD por membros do Teatro Oficina para conceber uma peça.
Uhum. inclusive por Clarice Lispector, vem essa afirmação do uso de LSD pela escritora, vem do livro do Fauzi Arap, né, que você já citou. Você pode falar um pouco mais sobre as maneiras que o LSD influenciou a produção no campo das artes, né? Como que você analisou essa questão? Eu acho que isso é parte, né, dessa história aí, e talvez uma das explicações também do sucesso mesmo da difusão do LSD nesse momento, né, porque ele se ligou a diversas manifestações artísticas e trajetórias individuais de artistas que estavam ligados a esses movimentos contraculturais e que acho que essas suas produções ajudaram a difundir bastante também, né, esses movimentos e a difundir essas formas, né, de pensamento, então, desde os Estados Unidos, desde os primórdios aí que são colocados como, né, os pais da contracultura, que seria essa geração beat, fica bem claro você olhar a trajetória dos principais nomes ali, desses escritores, né, como era, não só de LSD, o uso de outras drogas era importante para eles nas vidas pessoais deles e na obra deles, né, seja nos motivos, nos assuntos tratados, seja na própria forma de composição, escrita fragmentada, ou da escrita do Kerouac, automatizada, de várias formas que cada um inventou, né? E isso depois, com a popularização e da substância, isso se passou para outras formas, né? Não só escritores, mas também músicos, outros tipos de diversos artistas, né? E isso no Brasil também, né? Então, muitos artistas tiveram, pelo menos naquele momento, parte das suas criações, né, ligadas a isso, né, enquanto os beats são considerados ali o movimento emblemático nos Estados Unidos, aqui no caso a Tropicália, né, também considerado um movimento cultural representativo desse momento da contracultura, né, e também tiveram grande influência ali nas suas composições e criações, de parte dessas pessoas, e mesmo os músicos que tocavam com eles, todo mundo, né, a cena que depois foi para Londres, todas essas pessoas tinham uma conexão constante ali com os ideais da contracultura, né? E aí depois a forma, por exemplo, como isso era colocado na imprensa, né, e como isso chegou antes da proibição já ligado ao mundo dos artistas, na discussão da imprensa, né, aos escritores, não tanto a Clarice Lispector, que isso é uma coisa que foi debatida mais posteriormente, mas ao Paulo Mendes Campos, outras pessoas que eram colocadas na discussão pública como pessoas que discutiam o uso de LSD, né, discutiam a abertura de possibilidades dessa experiência, faziam palestras, faziam livros, contos, crônicas, né, então existia um interesse específico ali dentro da classe artística e eu acho que isso acabava influenciando uma maior divulgação também, né, desses ideais e dessas discussões, né, então acho que acaba popularizando também a substância, porque essas pessoas davam entrevista no Pasquim, falavam no assunto, ou aqui e ali, isso ia sendo discutido, né, então as pessoas sabiam que estava existindo aí essa substância, esse consumo, esse debate, né. Você mencionou isso também, acho que é uma questão para a gente se encaminhar para o final, sobre a renovação do interesse pelo LSD e outras drogas psicodélicas nos últimos anos, né? Como que você enxerga esse cenário? Você considera que tem havido algum tipo de transformação no sentido que o LSD tem na cultura contemporânea? Fico pensando, por exemplo, em todos os relatos, né, de pessoas que usam microdoses de LSD para aumentar Uhum. a performance no trabalho. O que é um sentido bastante diferente do que o LSD tinha, né, na contracultura dos anos 60, em que a droga era usada para se rebelar contra o sistema, para ampliar a consciência e para encontrar alternativas, né, que o establishment oferecia. Como que você enxerga essas questões? Eu acho que a gente está vivendo um momento bem interessante mesmo, de que essas questões estão voltando à discussão. Eu acho que existem muitos fatores que influenciam nisso, geopolíticos, econômicos, culturais, a internet, a forma como os usuários mantêm uma cultura de uso que perpassou décadas, por mais que tenha havido repressão, né? É, uma série de fatores, acho que a própria explícita falência, né, da guerra às drogas, com os seus pressupostos de garantir a saúde, garantir a segurança, todo mundo, acho que é inquestionável, né, hoje em dia, como a guerra às drogas não tem efeitos sociais nenhum, né, então as pessoas já percebem que essa
diferenciação aleatória entre determinadas substâncias não se mantém, então uma rejeição menor hoje em dia, né, a substâncias ilícitas, né, e também o caso da maconha medicinal, quebrando muitos preconceitos das pessoas, de ver como vidas podem ser melhoradas com uma substância que foi aleatoriamente proibida, né, acho que tudo isso influencia o cenário atual. E acho bem interessante isso que você fala, esse exemplo, que é bem famoso hoje em dia, né, de como o LSD pode ser usado, né? Não pode ser, ele é usado e é uma cultura de uso que também perpassa outros tipos de pessoas e contextos de uso que usualmente a gente não relaciona, né? E aí, mas o que eu diria sobre isso é que eu acho que isso desde o começo, desde os primeiros usos, é uma coisa que também está colocada e que eu acho que até meu trabalho lateralmente, tangencialmente, aponta isso, né? E como desde os Estados Unidos, ou seja, os primeiros os usos eram medicinais, terapêuticos e envolveram milhares de pessoas. A CIA e o Exército dos Estados Unidos faziam uso em surpresa entre os seus próprios integrantes, agentes militares, né? Então, aí outras milhares de pessoas, muito diferente do que a gente imagina, estavam tomando LSD. Depois, outros contextos de grandes empresários das comunicações, de vários outros ramos aí nos Estados Unidos, faziam uso também, né? Músicos, artistas não ligados à contracultura, enfim. Então, acho que sempre existiu também outros usos que acabaram não se tornando tão midiáticos, debatidos, quanto esses contraculturais, transformadores, e que eram também essas pessoas mesmo queriam que esses usos fossem mais debatidos e propagandeados, porque elas viam nesse uso uma forma de mudar não só a sua vida, seus interesses, mas mudar o mundo, mudar a sociedade, né? Acreditavam que se mais pessoas usassem, o mundo seria melhor. Então, elas queriam debater muito mais isso do que um empresário ou do que, não sei, outro tipo de contexto de pessoa que fazia uso, né? Agora, definitivamente, eu acho que hoje em dia o cenário está melhor para a gente voltar a debater isso com mais seriedade, né? Não acho que ainda é o mundo ideal e acho que no Brasil hoje em dia é difícil debater absolutamente qualquer coisa, né? Enquanto tem 1.000 pessoas morrendo por dia e as pessoas não estão nem ligando, né? Mas, tirando isso, acho que o contexto pré-pandemia, sei lá, no mundo de antes, né? Isso era um debate que vinha avançando e que acho que não há porquê ele não continuar avançando, né? E mesmo dentro desse sentido, né? De que já está em curso um, um outro contexto, né? Então, por mais que exista proibição, leis e estigmatização, as pessoas já estão no Vale do Silício trabalhando com microdosagem, as pessoas já estão experimentando MDMA para estresse pós-traumático, as pessoas já estão melhorando a vida dos seus filhos com cannabis medicinal, né? Então, por baixo aí da repressão, existe toda uma cultura e experimentos que fariam muito bem se a ciência, né, se os governos também se olhassem para isso em nome não dos interesses restritos deles, mas dos interesses mais amplos, né, da saúde, do bem-estar das pessoas, né? Então, acho que fica sempre essa possibilidade aberta aí, né? E pensando nas perspectivas da década de 60, da proibição que se desenhava e desse renascimento do interesse pelo LSD, você já falou um pouco disso, mas talvez você possa aprofundar. Quais efeitos dessa abordagem da guerra às drogas, que monopolizou o debate das últimas décadas, né, das políticas às drogas, tiveram no consumo dessas substâncias e no debate mais amplo? Você pode fazer um comentário sobre essa questão? São decisivos, né? Ou seja, o ponto de vista mais evidente é nessa questão, nesse lado aí terapêutico, medicinal da pesquisa, né? Ou seja, não só no caso do LSD, mas o LSD é uma das substâncias que teve o seu estudo brecado, né? E potenciais que hoje estão se mostrando novamente interessantes, ao menos para que fossem melhor aprofundados, né, e mostrando resultados muito positivos em alguns casos, né, e o caso da maconha é inquestionável, eu acho, hoje em dia ninguém mais consegue falar um A sobre isso, né, porque é inquestionável, e como que se deu esse inquestionável? Através da cultura de uso, né, dos pacientes que foram desenvolvendo e dos cultivadores, no caso da maconha, de toda uma cultura que a ciência acabou chegando posteriormente, né, e mais legitimando do que agindo sobre isso, né. Então, no caso do LSD também, desde a criação dessa substância, ela teve, digamos, uma vida para além das intenções, por exemplo, dos seus criadores, né, por mais que o Hoffman não renegasse a sua substância e nem nada, ele escreveu um livro chamado Minha Criança Problema, né, então nem tudo que aconteceu ali depois era imaginado por ele, esperado por ele, determinado por ele, assim como
a proibição também não determinou o que ela supostamente visava, né, que seria a extinção dessas substâncias. E, pura e simplesmente, as convenções de 61 e 71 da ONU estão propondo isso, extinguir a cocaína, extinguir a maconha, extinguir o LSD e que essas substâncias desapareçam da Terra. É o que a história mostra, tanto por um lado que, na verdade, esses pressupostos não eram tão honestos assim, né, seja nas proposições geopolíticas, seja nas aplicações mais em cada país. Então, o que se mostrou na prática é que essas leis foram aplicadas com interesses bem específicos para grupos específicos, né, de controle social, de controle político, de grupos específicos da sociedade, né, ligados inclusive ao racismo e à criminalização dos pobres, etc. Então, por um lado, se mostrou isso, e por outro, se mostrou que mesmo que se fosse essa a intenção, ela é simplesmente inatingível, né, e as culturas de uso dessas substâncias permaneceram, independente das intenções declaradas aí dos governos, dos aparatos e tal. Então, por mais que no caso específico da relação com a ciência isso tenha sido muito prejudicado, seja ainda muito difícil pesquisar com essas substâncias, mas se manteve, né, algo, né, senão isso não estaria agora voltando, né, então uma resistência, né, e que se manteve, acho que sobretudo pelos principais aí interessados, né, na história dessas substâncias, que são os próprios usuários, as pessoas que produzem o conhecimento, espalham isso de diversas formas, né, espalhavam isso de uma forma nos anos 60, que foi como eu investiguei, né, e que era muito diferente do que acontece hoje em dia, mas elas espalham desses jeitos hoje em dia, né, seria o mais lógico, né, que como sociedade todo mundo entendesse isso melhor, né, que a gente não ficasse despendendo recursos e vidas e atenção para combater substâncias que não só elas são o que a gente faz delas, como boa parte delas tem já comprovados usos positivos e de melhora na saúde pública das pessoas no momento que a gente está tão ligado na discussão sobre a saúde, né? Sim, por outro lado, esses movimentos internacionais de descriminalização das drogas, né, e de novas pesquisas sobre os usos medicinais dessas drogas, eles não se concretizam no Brasil com uma mudança de abordagem sobre a política das drogas, né? Ou seja, essa abordagem do proibicionismo, né, ela continua muito em voga. Você pode falar sobre isso e para a gente fechar, né, dizer quais são como você vê as perspectivas de mudança de abordagem, de disseminação dessas propostas de descriminalização no Brasil? Então, é uma boa pergunta, mas uma resposta difícil, né? Porque acho que a gente está vivendo um momento, assim, bem único, né? E sei que palavras já pouco descrevem, né? Acho que ainda mais palavras que daria para usar aqui nesse contexto, né? Mas acho que é um exemplo entre tantos e tantos e tantos de como o Brasil, né, está descolado aí do que acontece em outros países e, não sei, do bom senso, da racionalidade, não sei qual seria o termo, né, mas, então, foram anos de guerra às drogas, acho que a gente vinha nos últimos anos caminhando para um debate, né, não nas políticas, as políticas continuam de guerra às drogas desde sempre, mas a gente vinha caminhando para um debate que demonstra como o esgotamento, né, desse modelo de proibicionista em qualquer dos aspectos que você olhe, o caos do sistema penitenciário, o caos que está o sistema judiciário, a corrupção, o problema na vida das pessoas, dos pacientes medicinais, tudo é bem explícito, né? Mas, como em todos os outros aspectos, temos um governo e mesmo um setor social, né, que parece apoiar coisas que são malucas, sem sentido, brutais, racistas, asquerosas e qualquer outra palavra que se coloque. Então, é um deslocamento evidente, né? Então, enquanto parecia se caminhar para um debate gradual e de abertura e da discussão, por exemplo, da descriminalização na STF, né? Com esse governo genocida atual, acho que isso está um pouco descolado, porque, né, são 100 mil mortes e nem isso parece que importa, né? Por outro lado, eu acho que o que a gente tem visto, por exemplo, no caso das associações de pacientes e familiares de uso medicinal da maconha, por exemplo, é que, independentemente, né, seja desse governo, seja dos anteriores que também foram proibicionistas, independentemente dos governos, há esperanças que estão acontecendo aí por baixo, né, da vida das pessoas, né, das pessoas garantindo a sua resistência, a sua sobrevivência, né. Então essas associações estão cada vez mais conseguindo judicialmente, né, o que já vinha se consolidando desde antes dessa chancela, que era a distribuição do óleo de cannabis para as pessoas que necessitam, sem o preço absurdo, exorbitante, que é o da importação, que só agora começou a ser aprovada para determinados casos. Então,
eu acho que essa é uma perspectiva que existe para outras formas de lidar com outras substâncias, não só a maconha, e para outras questões sociais também, para o próprio Covid, para outras, né, para a gente se defender dos ataques que são feitos à nossa saúde, à nossa sobrevivência. Isso, acho que se há perspectiva, se há alguma esperança, ela passa um pouco por aí, né, de como as pessoas, independentemente do governo, elas têm que tomar para si o máximo possível da responsabilidade sobre o que for possível aí, né, e nesse caso, por exemplo, da maconha, de produção do remédio para os seus familiares, é uma coisa que foi possível em coletivos, em grupos, em associações, né, talvez isso seja possível em outras questões, por exemplo, em grupos que pesquisem usos medicinais de outras substâncias proibidas e coisas assim, mas infelizmente o quadro mais geral, né, de encarceramento, mortes e genocídio e tudo que é causado pela guerra às drogas, e que evidentemente o LSD não é o centro, mas ele é parte dessa discussão global da guerra às drogas, isso precisa também acabar, né, porque a gente está cobrando isso em vidas, né, mas infelizmente também tem muita gente cobrando isso em dinheiro, né, a indústria de armas e uma série de outras questões, né, então é um assunto bem complexo, que acho que também a forma como tudo isso acontece especificamente do Brasil diz muito sobre o Brasil, né? E diz sobre como a gente chegou aqui hoje em dia, né? Nessa situação que a gente está vivendo hoje em dia, tendo que falar cada um aqui escondido na sua casa, que não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Perfeito, Júlio. Obrigado pela entrevista. Pô, maravilha, Eduardo. Obrigado a você. Este foi o Ilustríssima Conversa, que tem o apoio do Itaú Cultural. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é do Stefano Maccarini. Se você se interessa pelo assunto, o título do livro de Michael Pollan, citado pelo Júlio, é Como Mudar Sua Mente, e foi publicado no Brasil pela Intrínseca. Eu também recomendo o episódio do Ilustríssima Conversa com o historiador Henrique Carneiro sobre proibição às drogas, que foi ao ar em maio de 2019. Até a próxima!